E olha só, gente, quando criança, né, várias profissões, elas passam pela nossa cabeça. Artista, desenhista, bombeiro, veterinário, mas escolher uma profissão torna-se uma necessidade em determinada época aí de nossas vidas. Acontece que essa tarefa não é nada fácil, principalmente porque o número de profissões aumenta cada vez mais e o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e competitivo. E esse é o tema de hoje, então, no quadro Filhos. E a coach Angélica Bandeira, especialista no assunto, é que está aqui para conversar com a gente sobre dicas para facilitar esse momento aí da escolha da profissão. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo jóia. Angélica, então como a gente falou que é um momento muito difícil essa de escolher a profissão, né? Mas por que isso se tornou ainda mais difícil nos dias de hoje? É um momento que inicia lá atrás, né? A gente começa falando assim, um dia eu vou ter que escolher essa profissão e de repente chega a hora. E aí, hoje se torna mais difícil porque tem profissões que ainda nem existem, né? A minha, por exemplo, coaching, há pouco tempo, era uma profissão que não se falava. Exatamente. Não existia. E aí, esse leque de opções e informações fica ainda mais complicado quando eu tenho que tomar essa decisão de forma assertiva. Porque o mercado já está pedindo as pessoas, essa agilidade, hoje a sabedoria, a técnica tem que estar aliada com conhecimento. E cada dia melhor tomar essa decisão de uma única forma. Eu me conheço e aí eu tomo espaço e escolho de acordo com os meus valores, com quem eu sou. Se a gente fosse citar aqui as principais indecisões das pessoas nessa hora, quais seriam? Nossa, eles começam falando assim, é difícil decidir entre medicina e direito, né? Ou seja, não tem nada a ver. Um leque de opções é muito grande. E muitas vezes eu não me conheço o suficiente. Então o ideal é buscar tanto informação sobre o mercado, sobre o que essa profissão faz, né? Porque muitas vezes, eu quero medicina. Mas por quê? Eu vou fazer pedagogia porque eu gosto de criança. Eu vou fazer medicina e porque eu gosto, muitas vezes a gente vê que a pessoa quer o nome no jaleco. Então não é pelo status, não é pelo conhecimento. Tem que ir de acordo um pouco com a vocação. E você falou no começo uma coisa muito interessante. A criança normalmente sabe o que ela quer. Então, o que eu queria ser quando criança é uma excelente pergunta para afirmar o que eu vou ser ou escolher de profissão. Você, como profissional dessa área, você vê isso mesmo? Por exemplo, a criança que fala, eu queria ser professora quando eu tinha 5 anos. Ela acaba se tornando professora mesmo ou em muitos casos isso não tem nada a ver, não influencia? Ela vai viver muita coisa nesse processo. Mas o que tinha por trás de ser professora? Né? Teve um caso de uma aluna nossa que queria ser pianista. Ela queria tocar o coração das pessoas com a música. Olha só. E hoje ela é professora e ela fala, eu toco o coração das pessoas fazendo o que eu faço. Então sempre a criança tem alguma razão de alguma coisa ali que ela gostava. De arte, ou ela era mais desenvolta, ela era mais comunicativa, ou ela era mais quietinha, mais estudiosa, mais centrada. Observar isso é uma forma que os pais podem lá na frente utilizar para ajudar esse aluno a decidir. Escolha. Olha só. O que a gente vê também é que muitos filhos acabam escolhendo a profissão porque os pais pedem, ou os pais falam, eu tenho um sonho de ter um filho engenheiro, um sonho de ter uma filha médica. E às vezes isso não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com a personalidade, com as habilidades, com as aptidões dela, e acaba influenciando às vezes, né? Isso. A grande dor é o seguinte, nesse momento eu tenho muita confusão, a gente vê os jovens estressados, tensos, com sono, com fome, entediados. E ainda tem a pressão que eles chamam. Meu pai falou, minha mãe falou, tem uma pressão do mercado para isso. Então, a gente estava falando das dores, são muitas as dores. Os pais, nesse momento, quando a influência é muito direta, eu tenho que entender se meu filho tem perfil para aquilo. Existem... Eu adoro dar esse exemplo. O dono da padaria que você chega, ele tá cansado, morto, e tem o outro que tá super feliz lá em cima, porque tá fazendo aquilo que ama. Então, o médico é a mesma coisa. Tem médico que vai te dar uma receita e vai falar assim, a virose não olhou para você, e tem outro que vai te atender, te compreender. Esse está trabalhando na vocação. E trabalhar na vocação é o sucesso, independente de qual seja a área que você escolha. Né? Ser bombeiro, professor, apresentador, coaching, arquiteto, o que é que você escolher, você tem que ter o teu brilho ali. Então, se o pai quer ajudar, ao invés de dar opções de profissões,
Ajude esse filho a se conhecer. A se conhecer. Ou experimentar essas profissões. Ah, eu tenho um colega que é advogado, pode explicar um pouco para o meu filho. Ah, eu tenho um colega que é, enfim, engenheiro, explica para ele como funcionam as indústrias, aonde que ele pode trabalhar. Né? Abrir um pouco esse campo de visão. Para que essa decisão passe a vir de dentro e não de fora. Ah, o mercado está pedindo, a minha família está com pressão, meu colega vai estudar, a universidade tem que ser aquela. Né? Quando eu decido de dentro, minha profissão, eu começo a escolher qual instituição é melhor para eu estudar, né? E assim a escolha fica mais assertiva. O que a gente vê é que muitos jovens, às vezes, acabam não escolhendo aquela profissão, porque falam, o mercado não está muito bom para essa área, né? Por exemplo, publicidade. Tem muito publicitário, então eu sou muito criativo, gosto muito dessa área, mas eu não quero ficar nessa área porque não tem muito campo, não tem muita vaga. E a gente vê que as empresas, às vezes, acabam escolhendo quem tem mais experiência, não acabam pegando aquele novato. E isso acaba assustando também os jovens, né, Angélica? Isso, é um momento que eu tenho que decidir muitas coisas, né? Eu tenho relacionamentos, eu tenho tempo, eu tenho carreira, e dentro disso eu tenho o mercado. E para entrar no mercado, normalmente você inicia numa experiência que já não é dentro da sua área. E o estágio das faculdades está aí para isso, né? Para poder guiar a pessoa para essa área. Mas, ao mesmo tempo, não pensar no mercado. Se você brilha e você tem vocação, chega a sua hora e isso é que mais interessante. Então, tem muitos publicitários. Mas se você brilha no que você faz, você vai ser o publicitário de destaque e vai ter o emprego que você quer. Independente do lugar, independente do mercado. Eu quero ser jardineiro. Tem o Palácio de Versalhes para você ser jardineiro. Exatamente. Então, assim, faz o que gosta e o campo vai se abrir para você. O que eu acho que a gente tem que tranquilizar também o pessoal de casa é que essa indecisão, ela é comum, ela acontece para todo mundo. Não é uma coisa de ficar desesperado, né, Angélica? Não. A gente fala assim, eles falaram pra gente, existe vida após o ensino médio. Existe uma luz no fim do túnel. Não precisa ter essa preocupação, né? E tudo acontece de forma natural. Hoje, a maioria das pessoas tem 2, 3 faculdades. A nossa dica como coach é autoconhecimento. Autoconhecimento. Se conhece primeiro para evitar pagar, às vezes, 3, 4 anos, ficar indo numa faculdade, ter o desgaste ou abandonar. A gente tem aí um número acima de 40% de evasão. Olha nas isso, faculdades. Basta a gente pensar na nossa turma, quantos alunos iniciaram. Exatamente. E quantos se formaram. Na minha mesmo de jornalista, na faculdade de jornalismo, foram pouquíssimos os que ainda estão na área. Exatamente. Então, assim, quando eu me conheço antes e conheço um pouco da profissão, estudo aquilo, aí a decisão vai ficando mais fácil. Mas é um caminho que vai passar, fica tranquilo e nasceu para brilhar, levanta e brilha. Exatamente. Angélica, muito obrigada pela sua entrevista e pelas dicas aqui pra gente também. Muito obrigada.